Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samir Karam, sou especialista em Design Thinking e Metodologia Ágil e parceiro do Sebrae. Atuo há mais de 10 anos com gerenciamento de projetos e hoje sou responsável pela área de transformação digital e transformação ágil de uma consultoria de desenvolvimento de software. Hoje vamos falar sobre essa tão falada metodologia ágil e como ela pode te ajudar a tirar seus projetos do papel de uma forma bastante enxuta. A primeira coisa é deixar muito claro de que ser ágil não tem nada a ver com velocidade e não tem nada a ver com simplesmente conversar mais ou documentar menos. A agilidade tem tudo a ver com eliminar desperdício. Agilidade é uma forma de pensamento que combina valores, princípios e a ideia de entregar resultados, entregar produto funcionando de uma forma cíclica, de uma forma iterativa e de uma forma incremental. Então, realmente é uma forma de pensamento, é uma forma de trabalho, uma abordagem para execução e gerenciamento de projetos que visa essa entrega contínua de valor para o seu cliente. Esse pensamento ágil, ele é descrito por alguns princípios e valores muito claros e ele é praticado de uma forma extremamente diversa em vários locais, em várias áreas de negócio, desde desenvolvimento de software, desde educação, a indústria, áreas de marketing, áreas de recursos humanos. Então é exatamente isso que nós vamos ver. Como é que eu saio de um pensamento? Como é que eu saio de uma forma de pensar para princípios, processos, práticas, ferramentas muito práticas onde eu posso colocar isso amanhã dentro da minha equipe, dentro do meu grupo de trabalho. Este é o processo que precisa traduzir um pensamento em algo prático, em algo concreto, realizável. Como é que isso se conecta, pessoal, com os outros conceitos, como por exemplo Design Thinking, Lean, inclusive assuntos de outros vídeos que nós já vimos aqui mesmo no canal do Sebrae? Eu deixo muito claro para vocês que tudo isso é uma jornada, é um caminho, são ferramentas que se complementam dentro de um processo de inovação, dentro de um processo de transformação nesse mundo que a gente vive, nesse mundo VUCA, como a gente já contextualizou, que é bastante volátil, incerto, complexo e ambíguo. Para isso eu uso cada ferramenta no seu lugar correto. O Design Thinking ele dá o início ao processo de inovação, ao processo de investigação, com ferramentas específicas para esta metodologia, como personas, mapa de empatia, a jornada do cliente. E a metodologia ágil, ela vem de encontro, ela complementa esse processo de design, onde eu começo construindo desde a etapa do meu protótipo algo muito simples, algo incremental. E através desses ciclos de trabalho, que dentro da metodologia ágil a gente chama de sprints, eu vou entregando a minha solução, eu vou entregando o produto para o meu cliente e principalmente, pessoal, eu vou validando este produto com o meu cliente o mais cedo possível na minha jornada. Ou seja, o Design Thinking e o Ágil, as duas metodologias, as duas abordagens, elas vão de encontro no que toca a questão de eliminar desperdícios. Porém, uma é muito mais focada no processo de ideação, no processo onde eu ainda preciso entender qual é o problema que eu preciso resolver, quais são as possíveis soluções. E a segunda, ou seja, o ágil, ele é focado na etapa de tirar as ideias do papel. Uma vez que eu coloquei as ideias no papel, ou seja, tirei elas do mundo das ideias e coloquei em um protótipo funcional, eu preciso depois transformar isso em um produto funcionando. Daí que essas metodologias se encontram, se combinam e se complementam. Uma outra forma de saber quando utilizar cada metodologia é através da famosa Stacy Matrix. Essa matriz, pessoal, ela combina dois requisitos, dois critérios super importantes. O primeiro é o quanto se conhece sobre aquele produto que agora já sabe-se que vai resolver a questão do cliente, mas a gente ainda não construiu esse produto. Mas o quanto se conhece dele? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você começa esse projeto, quando você está começando o projeto, você já consegue ver como esse projeto vai terminar? Para alguns cenários sim, para outros cenários não. Ou seja, quando eu estou num cenário onde sim, é muito claro, o requisito é muito conhecido e a tecnologia também é muito conhecida, eu estou ali no domínio do simples. Ou seja, são processos, são problemas que a gente considera relativamente simples dentro do nosso dia a dia. Conforme eu vou complicando este problema, seja na tecnologia ou seja no fato do requisito, da funcionalidade não estar tão clara assim no início do projeto, eu vou transformando este problema inicialmente simples em um problema mais complicado ou até chegar num domínio do complexo. Se eu extrapolar isso, pessoal, colocar um problema
onde eu não praticamente desconheço qual a metodologia que irá resolver, qual a tecnologia que irá resolver esse problema, e também desconheço completamente como resolver esse problema, eu estou no domínio do caótico. Agora eu vou falar para vocês qual metodologia se encaixa em cada um desses quadrantes, pessoal, em cada um desses setores. Ou seja, quando eu estou no domínio do caótico, a metodologia correta para se utilizar de início é o Design Thinking. Como a gente já viu, ele se enquadra onde eu ainda não sei qual é a solução. Por isso que eu preciso descobrir de fato qual é o meu cliente, quem é o meu cliente, qual é o problema, qual a sua dor, utilizar as ferramentas que a gente já viu para trazer esse problema que está inicialmente no domínio do caótico para um domínio do complexo, ou até mesmo mais próximo do domínio do simples ou do complicado. Uma vez que eu já trouxe esse problema mais para perto, seja conhecendo os requisitos melhor e conhecendo a tecnologia melhor, eu já consigo utilizar outras metodologias, como por exemplo o Scrum, que é um dos frameworks, uma das metodologias ágeis que nós vamos falar aqui hoje, e também outros métodos, como por exemplo o Kanban, ou outras mentalidades ágeis, outros princípios e valores do ágil, para daí sim resolver esse problema, para tirar esse problema do papel. Quando eu estou no domínio do simples, pessoal, é um projeto, é um problema que eu já fiz muitas vezes, eu já conheço como fazer, já sei como e o que deve ser feito. Realmente eu não preciso utilizar uma metodologia muito adaptativa, muito interativa, incremental, como essa que a gente está falando aqui. Eu posso utilizar qualquer metodologia tradicional de gestão de projetos que muito provavelmente você vai ter sucesso a executar esse projeto. Essa matriz nos ajuda então a definir quando utilizar cada uma dessas metodologias. E quando foi que surgiu esse conceito do ágil, hein, pessoal? Surgiu próximo dos anos 2000, onde um grupo de especialistas que se autodenominaram agilistas escreveram o famoso Manifesto Ágil. Esse manifesto nada mais é do que um conjunto de princípios a serem seguidos por aqueles que querem praticar essa abordagem de gerenciamento de projetos. Então essas frases, pessoal, traduzem exatamente aquilo que eles valorizam mais do que outros pontos. Ou seja, vamos valorizar mais indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Olha que interessante essa forma de construção das frases. Não é ao invés de, mas é mais que. Na verdade, processos e ferramentas são sim importantes, mas dentro do princípio ágil, dentro do pensamento ágil, indivíduos e interações são mais importantes do que isso. Mais importantes do que uma documentação abrangente é a entrega funcional do seu produto. Ou seja, o que vale mais, entregar o produto para o seu cliente que funciona ou entrega a documentação sobre aquele produto? Com certeza, o pensamento rege que a entrega funcional vale mais. A entrega funcional é mais importante do que a documentação. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Não quer dizer que o contrato não é necessário. Realmente a gente precisa fazer esse documento. Mas ele não pode em nenhum momento ser mais valioso, ser mais relevante, ser mais importante do que a possibilidade de colaborar com o cliente, colaborar com a pessoa com quem você está construindo aquele produto. A colaboração é a palavra-chave aqui. E por fim, responder a mudanças mais que seguir um plano. Com certeza, eu preciso ter um plano? Sim, mas como a gente já disse, o contexto desse mundo é muito volátil, é muito dinâmico. Incertezas vão existir com certeza, mudanças vão existir com certeza. Por isso que o time tem que estar pronto para abraçar as mudanças e não lutar contra elas. Esse é o Manifesto Ágil. Vamos falar agora de uma das mais famosas metodologias desse pensamento ágil, que é o Scrum. O Scrum nada mais é do que uma metodologia de gerenciamento de projetos muito leve por definição, muito fácil de entender, porém difícil de dominar. Vocês vão entender aqui nesse vídeo por que eu estou colocando isso, pessoal. Realmente é simples de compreender. Em uma página vocês vão ver que eu consigo deixar muito claro todos os processos do Scrum, mas para dominar esse método você, assim como uma arte marcial, precisa de muita prática, muita disciplina, muita persistência e perseverança. E o Scrum surgiu dessa formação do rugby, que é com uma unidade de propósito, com um time todo unido, todo abraçado. É uma formação de fato real dentro do esporte do rugby. E eu trago um paralelo aqui para vocês de qual é a diferença entre uma corrida de revezamento e, por exemplo, o Scrum, ou por exemplo, essa formação do rugby. O que tem de diferente desses dois esportes? Fica muito claro aqui nessa imagem, pessoal, que uma corrida de revezamento é um método sequencial, é um método em etapas independentes. E olha qual é o risco de acontecer aqui uma queda de bastão.
onde uma parte passa o bastão de fato para outra parte. Ou seja, eu tenho um método, um processo que ele é sequencial totalmente. Em outro lado, o Scrum ele é um método onde todos têm uma unidade de propósito, todos estão ali juntos trabalhando para entregar o valor para o cliente de uma forma única, de uma forma com uma visão, com um direcionamento, e se um falhar, todos falham. Ou seja, eu não consigo entender ali no Scrum quem está desempenhando de uma forma individual. O coletivo é muito maior do que o individual. Essa foi uma analogia que fez o surgimento, deu ao nome a essa metodologia que nós vamos falar sobre ela aqui hoje. E fazendo um comparativo com a metodologia tradicional, então eu consigo enxergar que no método conhecido de gerenciamento de projetos, o projeto acontece em fases muito bem definidas. E muitas vezes essas etapas bem definidas têm responsáveis diferentes, ou seja, uma área, uma etapa vai passando o bastão para outra área, para outra etapa. Então, normalmente eu tenho um processo que começa com levantamento de requisitos, passo por uma etapa de design, de especificação, aí eu vou para a etapa de desenvolvimento de fato do meu produto, até o teste e a entrega final para o meu cliente. Porém, o que fica muito claro aqui é que a entrega para o cliente só acontece no final do projeto, na metodologia tradicional. Enquanto que na metodologia ágil, a entrega acontece praticamente o tempo todo. Ou seja, eu reduzo o tamanho dos meus ciclos para uma sprint, o menor tamanho possível, para que eu possa fazer uma entrega de valor constante e frequente para o meu cliente. Dessa forma, é muito mais fácil eu corrigir rota caso eu perceba que algo não está saindo muito bem. Ou seja, numa metodologia tradicional, se eu encontro uma falha do meu produto, meu cliente só vai, na verdade, perceber essa falha quando o produto já está 100% pronto. O custo para corrigir essa falha é muito maior do que numa metodologia ágil e adaptativa, onde, como eu vou entregando o meu produto de uma forma incremental e ele vai crescendo ao longo do meu projeto, caso aconteça uma falha, meu cliente já percebe logo de cara e eu tenho muito menos trabalho para ser corrigido, porque eu pego de fato um erro o mais cedo possível dentro do processo. Esse é um dos segredos da metodologia ágil, do pensamento ágil. É de fato perceber onde estão seus erros e eliminar desperdícios e corrigi-los de uma forma mais eficiente possível. E como nós já vimos lá na Stacy Matrix, naquela matriz de metodologias, não existe bala de prata, pessoal. A gente tem que saber sim quando usar cada uma dessas metodologias. Todas elas têm os seus méritos, suas vantagens e suas desvantagens. Então, se eu tenho um projeto que é extremamente conhecido, extremamente comum, como por exemplo construir uma ponte, construir uma casa, é algo que já tem muita metodologia, muito conhecimento, muitas lições aprendidas de mercado. Ou seja, é um projeto que eu posso sim utilizar uma metodologia tradicional. Inclusive eu tenho que utilizar esse método porque eu preciso saber, quando eu começo o projeto, como ele vai terminar. Eu não posso começar construindo uma ponte e no meio dela mudar o projeto, querer que ela acabe em outro local. Isso não existe, né, pessoal? Agora, quando eu estou falando de um projeto muito inovador, de um projeto que eu ainda não sei de fato como ele vai terminar ou qual é a tecnologia a ser utilizada, como por exemplo um novo método de lançamento de foguete, um foguete que volta para a Terra, como a gente viu o case lá da SpaceX. Pessoal, claro que tem que ser uma metodologia totalmente diferente, ou seja, uma metodologia adaptativa, onde eu vou trabalhando em ciclos incrementais, vou testando, colhendo os resultados e aprendendo e melhorando o meu produto conforme esses ciclos. Essa é a diferença básica de quando utilizar cada um desses métodos. Nós vamos falar agora sobre os papéis dentro do Scrum, ou seja, quais são as pessoas, como que eu organizo a minha equipe então para trabalhar dentro dessa forma ágil. Um Scrum, pessoal, precisa de apenas 3 papéis. Existe o papel do dono do produto, o papel do Scrum Master e o papel de todo o resto do time. O dono do produto é de fato quem define a visão do meu produto, quem conhece as prioridades, quem define a ordem com que a equipe vai trabalhar dentro daquele produto, dentro daquela entrega. Ele também conhece as necessidades do cliente, ele faz de fato a ponte, ele ajuda a comunicação entre todos os clientes, todos os demandantes ou os usuários finais, quem vai ser o beneficiado por aquele produto que você está desenvolvendo como resultado do projeto e todo o resto do time. Ou seja, ele de fato assume esse papel de dono, ele é o responsável em última instância pela entrega, pelo resultado do valor entregue. Já o Scrum Master, ele é o responsável por garantir o uso da metodologia dentro de toda a equipe. Ele que vai conduzir as cerimônias que são executadas e também vai remover impedimentos, ou seja, bloqueios que possam acontecer
durante o trabalho, para garantir que todo o time esteja focado na entrega de valor única e exclusivamente. E o restante do time, pessoal, como que ele se organiza? Dentro do Scrum, o time é, por definição, multidisciplinar. Ou seja, eu normalmente tenho pessoas com conhecimentos, com experiências, com áreas diferentes de atuação que vão trabalhar juntas, de um time de no máximo 9 pessoas e auto-organizado. O que quer dizer auto-organizado? É um time que de fato não precisa de comando e controle, não vai definir o que cada um desses membros vai fazer. É o próprio time que organiza o seu trabalho, que divide a sua rotina e que vai puxar o trabalho ao invés de ter que ter alguém que fique empurrando o trabalho para esse time executar. Como eu falei, pessoal, o Scrum é uma metodologia realmente muito simples de entender. Vocês podem ver nesse slide que em uma página eu consigo traduzir todos os processos e cerimônias do Scrum. Olhem que interessante. Tudo começa com o que a gente chama de backlog do produto, ou seja, é a lista de tarefas que eu tenho que entregar. Essa lista de tarefas, esse backlog, ele sempre tem que estar ordenado daquilo que é mais importante para o que é menos importante. E quem define essa prioridade, lembra-se, é o dono do produto. É ele que vai definir aquilo que tem que ser feito primeiro, que vai agregar mais valor. E então todo o time começa destacando deste backlog o que a gente chama de backlog da minha sprint, ou seja, do próximo ciclo de trabalho. É esse o nome que a gente dá para cada ciclo de trabalho, a gente dá o nome de sprint. Dessa forma, como o dono do produto já priorizou, o time pega aquilo que cabe dentro de uma sprint. Tipicamente, uma sprint tem entre 2 a 4 semanas de duração. Nós utilizamos, dentro do meu dia a dia, dentro dos times que eu coordeno, 2 semanas é um tamanho bom de sprint para a gente ter entrega de valor constante. Então, dentro desse tempo, o time destaca os trabalhos e começa de fato a executar. Esse processo chama-se de planning, é a cerimônia de planejamento da minha sprint das minhas próximas 2 semanas. Então, se o tamanho da minha sprint é 2 semanas, a cada 2 semanas eu vou realizar essa cerimônia de planejamento, destacando da minha lista de tarefas aquilo que cabe dentro das pessoas que estão participando daquele time para ser entregue ao final desse ciclo. Durante esse processo, pessoal, todo dia a gente tem uma reunião chamada de Daily Meeting, ou Stand-Up Meeting, ou reunião em pé. Dentro dessa reunião, a gente faz apenas 3 perguntas. O que o time fez ontem, o que será feito hoje e se tem algum impedimento. E se houver algum do impedimento, aí entra o papel do Scrum Master para ajudar a desbloquear, para ajudar a remover esse impedimento de uma forma muito ágil, de uma forma muito rápida. Durante a sprint, pessoal, eu tenho uma outra cerimônia muito importante que a gente chama de grooming ou refinamento, onde o dono do produto ele já está trabalhando na próxima sprint. Ou seja, enquanto o time está trabalhando para construir aquela parte do produto, o dono do produto já está com a cabeça lá na frente, ele já está pensando no próximo ciclo, aquilo que ele vai priorizar para quando o time terminar de entregar, eles já terem o trabalho priorizado para começar o próximo ciclo. Essa é a cerimônia de refinamento super importante que aconteça durante cada uma das sprints. E no final da sprint, eu tenho mais 2 cerimônias, que é a chamada review, onde eu vou fazer a demonstração do meu produto para o dono e para o cliente, e esse dono vai inspecionar o produto, ou seja, ele vai revisar, vai validar e vai dar a sua opinião, o que ficou legal e o que não ficou legal. Se aquilo ficou legal, beleza, eu tenho o produto funcionando, o produto entregue de valor em apenas 2 semanas e o time está pronto para começar a trabalhar na nova sprint. Se houver algum ajuste, alguma correção de rota, tudo bem, o time vai precisar definir qual é esse ajuste e já coloca isso como parte da próxima sprint também, da lista de trabalho da próxima sprint. E a última cerimônia é a retrospectiva, onde o time senta, somente então o time, sem o dono do produto, sem o cliente, e é um momento de reflexão. É um momento de entender como nós podemos trabalhar de uma forma melhor, como nós podemos trabalhar de uma forma mais eficiente. Essa é uma das cerimônias mais importantes do Scrum, porque é ela que vai garantir uma melhoria contínua dentro dos seus processos. É ela que vai garantir que o time esteja continuamente procurando a excelência de entrega de valor. Como eu falei, pessoal, em uma página você tem todo o processo, todas as ferramentas, os papéis envolvidos no Scrum em apenas uma página. É muito simples de entender, mas lembre-se, muito difícil de dominar. E por que ela é tão difícil de dominar? É o que nós vamos ver agora, principalmente por conta dos valores, por conta do pensamento. Colocar esse processo em prática é muito simples, mas os valores e os princípios que estão por trás disso são o mais difícil de colocar em prática. Vamos agora falar sobre os pilares do Scrum, ou seja, é o que dá sustentação
a toda essa metodologia, é a base de todo esse método de pensamento ágil. Os pilares do Scrum são a transparência, inspeção e adaptação. Vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. O primeiro pilar é a transparência. Transparência significa ter visibilidade do que está acontecendo. Eu faço uma analogia com deixar as cartas abertas na mesa. O Scrum, o ágil, tem que ser um jogo de cartas abertas. Nós não podemos ter segredos entre áreas. Os tão famosos silos organizacionais, onde áreas detêm informação e não trocam. Pessoal, lembrem que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Então, ao invés de falar que está simplesmente seguindo o processo, nós precisamos entender qual é a real necessidade do outro indivíduo, da outra área, da pessoa com quem estou trabalhando, do meu cliente, dos meus colaboradores. Por isso que um dos pilares mais importantes é a transparência, é a comunicação assertiva, clara e aberta, para que todos que fazem parte da equipe possam entender aquilo que está acontecendo. Este pilar é a base para os próximos pilares. Sem a transparência, nenhum dos outros funciona de uma forma efetiva. E o segundo pilar é a inspeção. Inspeção, de fato, significa, uma vez que as cartas estão na mesa, pensar de uma forma muito crítica sobre aquilo que está acontecendo. Entender que o mundo é maior do que simplesmente as minhas tarefas. Simplesmente colocar o pensamento do coletivo maior do que o individual. Dentro do Scrum, pessoal, é a cerimônia da demonstração, da review, que vai de fato a cada 2 semanas inspecionar o trabalho que está sendo feito e dar uma opinião concreta. Se o trabalho está legal, tem que dizer que o trabalho está legal e parabéns ao time. Se o trabalho precisa de ajuste, pessoal, tem que ser direto e reto e colocar os ajustes que precisam ser feitos o quanto antes. Este é o segundo pilar, também muito importante, para que nós possamos, aí sim, ir para o terceiro pilar, que é a adaptação. Adaptação significa, de fato, corrigir a rota o mais rápido possível. Uma vez que eu deixei as cartas abertas, fui transparente, houve uma inspeção, eu preciso me adaptar. Eu preciso ter flexibilidade para corrigir as rotas, sendo então esse o tripé do Scrum. É a base que sustenta toda essa metodologia de trabalho. E como eu falei, pessoal, vem agora a parte mais difícil, que são os valores do pensamento ágil. O primeiro deles é a auto-organização. Como a gente já comentou, um time ágil é um time auto-organizado. Um time que tem que saber trabalhar sem um comando em controle, sem um direcionamento, sem alguém que esteja de fato colocando, microgerenciando cada uma das tarefas que tem que ser feitas por cada um dos membros do time. Um time ágil e auto-organizado precisa ter responsabilidade e autonomia para puxar as tarefas para si, onde cada membro vai saber aquilo que ele desempenha o seu papel melhor e puxar o trabalho, executar o trabalho e, de uma forma coletiva, auto-organizar. Por isso que as cerimônias da reunião diária são muito importantes, onde todos os membros do time podem entender como ele pode ajudar o colega do lado, caso ele esteja passando por um problema, não esteja conseguindo desenvolver sua atividade, ou se um colega terminou o trabalho dele mais cedo do que o previsto, ele consegue puxar um outro trabalho, ajudar, fazer um trabalho em equipe, em grupo de fato. A auto-organização é fundamental dentro de uma linha de pensamento ágil. Coragem também é um valor extremamente importante. Coragem porque é preciso acreditar que errar é natural. E se as pessoas não tiverem coragem de errar, como elas vão propor inovações? Como elas vão propor uma forma diferente de trabalho? Como elas vão encarar o cliente sem estar com o produto 100% pronto e ter coragem de pedir a sua opinião, de pedir uma inspeção? De fato, é um valor muito difícil de ser ensinado. É preciso praticar, é preciso dar a cara a tapa, ir a campo, participar de projetos, se expor e aprender que errar é natural. E somente com pequenos erros de aprendizado muito rápido que a gente consegue navegar nesse mundo de constante mudança e propor, de fato, inovações que entreguem resultado. Um outro valor extremamente importante é o feedback. Feedback aqui, pessoal, significa devolutiva, dar o retorno para as pessoas de como está a qualidade do seu trabalho. Isso significa que não apenas falar sobre o trabalho que está sendo feito, é muito importante falar sobre como está, de fato, o desempenho individual de cada um. Entra aqui dentro do Scrum a cerimônia da retrospectiva. E essa cerimônia tem que saber ser feita de uma forma correta. Não apontando dedos, mas de uma forma coletiva, o time refletir sobre o seu próprio desempenho e colocar de uma forma muito aberta o que foi legal, o que não foi tão bom assim
e pode ser melhorado e qual é o plano de ação que vai ser executado. Um outro valor e um dos princípios do Scrum é a simplicidade. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisa ser feito, segundo o próprio Manifesto Ágil. Olhem que interessante, pessoal. O que adianta eu entregar valor para o meu cliente, trabalhar com o time, seguir todo o processo, se aquilo que eu estou entregando talvez não era tão necessário assim? Ou seja, um time ágil precisa eliminar desperdício, e eliminar desperdício é principalmente não fazendo aquilo que não precisa ser feito. É tão importante quanto executar um trabalho de qualidade é saber qual é o trabalho a ser feito, qual é o trabalho que vai ajudar o meu cliente a resolver os seus desafios. Por isso que entra aqui o papel do dono do produto, que vai exercer essa priorização e precisa estar muito próximo do time, precisa conhecer o produto, precisa conhecer o cliente e também conhecer os membros do time, para realmente cruzar essa ponte e fazer essa aproximação. Se o time que está trabalhando não conhece quem vai utilizar o resultado do seu projeto, com certeza eu não vou ter um trabalho enxuto, um trabalho que elimine desperdícios. Vamos falar agora, pessoal, de como é possível, já vem se discutindo bastante isso, aplicar esse pensamento ágil dentro do ambiente educacional, onde alunos e professores devem estar com esse pensamento de eliminar desperdícios, de evitar retrabalho, de como que eu realizo uma aprendizagem disruptiva em todo lugar. Hoje a aprendizagem não acontece somente em sala de aula, ela se estende em todos os ambientes. Por isso, como o mundo também está mudando, as informações giram de uma forma extremamente rápida, extremamente veloz, a aprendizagem também precisa ser ágil. A gente precisa saber como se adaptar nas necessidades do dia a dia. Hoje um currículo não é focado somente em conhecimentos, em livros, e sim em habilidades e competências. Como cada um dos alunos vai desenvolver as suas habilidades. Nós sabemos que não temos mais os alunos todos únicos, todos de uma única base de conhecimento. Cada aluno tem um conhecimento individual. Com a quantidade de material que é disponibilizado hoje, seja nos meios físicos ou nos meios digitais, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, a gente sabe que cada vez mais cada um tem uma base de conhecimentos diferente para ser trabalhada. Por isso que é importante estar atento aos conhecimentos. Eu sou professor universitário e muitas vezes me deparo com alunos que conhecem tanto quanto eu sobre um determinado assunto. Isso é ótimo. Como é que a gente adapta o dia a dia dessa aula para trazer esse aluno para jogar junto com você, para colaborar com você e usar aquele conhecimento também para construir sobre ele, para ajudar a incrementar a aula. Esta é uma linha de pensamento ágil dentro do ambiente educacional. Também aulas que levam o aluno a construir, usando o pilar da experimentação. É muito mais relevante a gente trabalhar conhecimentos práticos, formas de trabalho em equipe, grupos, seminários, canvas, construções que o aluno pode de fato experimentar e receber o feedback daquilo que está indo bem ou não está indo bem. E dentro de uma livre adaptação do Manifesto Ágil, a pensadora Isabela Toledo colocou como que seria um mindset ágil dentro da educação. O ágil para a educação tem dois pensamentos que são complementares àqueles que nós vimos do ágil. O indivíduos e interações mais que processos e ferramentas é o mesmo. Depois a gente traz conhecimentos, habilidades, atitudes e estímulos mais que testes e provas escritas. Aprendizagem colaborativa e de experimentações mais que métodos verticalizados. E por fim, como eu já disse, responder a mudanças mais que seguir um plano. Este é o pensamento, é o manifesto ágil dentro da educação, dentro do dia a dia em sala de aula. Pessoal, chegamos ao fim de mais esse vídeo, agradeço a atenção de vocês e lembro que vocês podem encontrar mais conteúdos como esse aqui mesmo no canal do Sebrae. Espero que tenha agregado valor e lembro que agora você tem o poder para tirar os seus projetos de papel de uma forma ágil, de uma forma extremamente enxuta e sem desperdícios. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.